Fala, meu querido! Tranquilo? Beleza, e aí? Bora? Bora pra mais uma? Mais uma, sempre. Hoje os convidados de peso e convidados da casa. Da casa. Vamos lá. Edson Volbeto, Tudo nosso bem? gerente de produto, tudo certo. Josiane Borges, nosso gerente comercial da Cigan. Obrigada pelo convite. Isso aí, vamos lá, vamos pra Só mais que uma resenha. Hoje tem um tema específico, né? Hoje tem. Qual Hoje que é o o tema? quê? Hiperautomação, bicho. Hiperautomação. Hiperautomação. Cara, como é que surgiu hiperautomação? Agora todo mundo fala disso, mas qual que é o princípio disso? Como é que a gente chegou até aqui? Enfim, vamos discorrer sobre esse tema aí da hiperautomação. Eu diria que é um bom tema, né? Muito perspicaz por um momento, né? Eu diria que a hiperautomação, pegando um pouquinho do Gartner, né? Que é o que dita, vamos dizer, as grandes tendências de tecnologias no mundo, ele trouxe há algum tempo, mas principalmente a partir de 2021, um forte tendência em investimentos em hiperautomação. A automação, basicamente, eu acho que é uma coisa que a maioria conhece e muito vinculada, se a gente fizer uma analogia com indústria, muito vinculada a robôs, né? E a hiperautomação, ela surgiu no contexto que talvez ali atrás começou a se desenhar a necessidade de ter cada vez mais mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer fortes investimentos e manter essa mão de obra qualificada ao longo do tempo. E aí surgiu a necessidade de, daqui a pouco, eu começar a investir em outras tecnologias, né? Principalmente com o incremento da inteligência artificial, né? Se uniu essas duas tecnologias, o processo automatizado a partir da ideia de robôs, agora sim centrado assim, em tecnologias a nível de desenvolvimento de sistemas, programação, vinculado a essa questão de poder, então, facilmente eu trazer um robô que vai além de fazer uma automação, aquela que era manual, mas também consegue processar algo de forma mais inteligente, que consegue trazer para o dia a dia das organizações a inteligência que muitas vezes eu precisava de uma, duas, três pessoas. Ou seja, a hiperautomação nasceu com um conceito de, numa linha de tempo, reduzir uma parte que é o custo, né, operacional que se tem, que se a gente parar para observar, principalmente a nível de mundo, né, o mundo se tornou cada vez mais complexo, dinâmico, né, e fez com que as organizações investissem fortemente em inovação. E aí, ao investir em inovação, eu tenho que mudar minha cultura, eu tenho que mudar a minha forma de agir, tenho que mudar meus processos rapidamente e, ao mesmo tempo, eu tenho que investir em pessoas para fazer tudo isso acontecer. E aí as empresas começaram a se dar conta que, numa linha de tempo, o investimento em pessoas ele acabava não surtindo o efeito como uma tecnologia poderia surtir. E aí os investimentos em hiperautomação começaram, então, a ser fortemente propagados a nível de Brasil, né? Mas principalmente a nível de mundo, né? Com a tendência que vem de fora para dentro do Brasil, né? Acredito eu que fiz uma pequena contextualização, né? Legal. Mas eu acredito assim também, bem o que o Roberto comentou, que as empresas estão desafiadas, né? A gente tem um problemaço aí de pessoas, vocês já falaram sobre isso, né? Em outros episódios. E hiperautomação, ela faz parte do negócio e a gente tem que fazer mais com o mesmo time que nós temos. Então, como que a gente faz isso? Levando hiperautomação para os negócios. Porque sem isso é impossível. Eu não consigo reduzir trabalho operacional. Então, é isso que a gente busca, é isso que a hiperautomação prega, né? E é assim que a Cigan está se posicionando também, porque a gente está buscando levar cada vez mais uma solução com hiperautomação e inteligência para dentro dos nossos clientes. Acho que esse é o nosso caminho, né? Sim. Legal. E assim, né, há pouco tempo atrás, esse tipo de assunto ele era meio mal visto, porque todo mundo pensava, mas cara, os robôs vão substituir os humanos, o que os humanos vão fazer? Mas acho que essa crise de mão de obra, que é global, e a gente já conversou em outros papos, né, é uma realidade, então tem que ter saída. Então acho que tá mudando a visão, né? As pessoas estão vendo que realmente, cara, a saída é isso, porque não tem gente suficiente para dar que chegue para as inovações, enfim. Eu acho que esse talvez seja o grande gancho, talvez onde é que eu consigo pegar mais pessoas qualificadas, né? A gente sabe que não é só Brasil, a escassez de mão de obra ela é globalizada também. E não é mais só TI, né? Não é só TI. Porque antigamente é geral, era né? TI, geral. TI, agora é geral. Nós, dentro do processo das organizações com sistema de gestão, a gente nota a dificuldade, muitas vezes, das empresas terem o próprio conceito de RP né, sendo trabalhado. Ter pessoas que consigam extrair de dentro de um sistema de gestão aquilo que, de fato, ele pode propor.
Ou seja, eu uso muitas vezes pouca coisa porque eu não tenho pessoas capacitadas e habilitadas, né? E aí nesse contraponto, né, eu acho que é importante que o Jorge diz, né, que o tema é esse, fazer mais com os mesmos, né, politicamente e socialmente correto, mas eu acho que nesse ponto acho que é bem interessante sim a gente parar para olhar assim o quanto que a hiperautomação visa tirar processos operacionais, mas não só jogando robô, mas jogando uma inteligência junto, né? E isso faz com que as empresas, se a gente parar para observar assim, traz para elas a oportunidade de elas conseguirem investir mais no seu core business, né? Ou seja, aquilo que muitas vezes é feito por 1, 2, 3, 4 pessoas, por que não trazer algo que um sistema inteligente consiga fazer? Né? E eu estou falando 1, 2, 3, 4 pessoas, mas dependendo do tamanho da operação, é muito mais gente nesse sentido. Então, é aquilo que eu comentei antes, é uma relação de custo, né? Desempenho numa linha de tempo que a hiperautomação, né? Trazendo para essa ideia da gestão, ela vai ser muito mais viável, vai dar um retorno muito mais imediato e rápido do que se a gente olhar e apostar em mão de obra somente. Né? Não que nós não podemos apostar em mão de obra, não é isso, não estamos dizendo isso, em hipótese alguma. Né? Sim. As pessoas elas têm que ser utilizadas para a inteligência do negócio também, né? Coisas que o software não vai conseguir fazer. Então é isso que a gente tem que levar, né? O que o software consegue fazer, deixa com a gente, que a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, né? E mais inteligente possível, mais automatizado possível. E o que a gente precisa das pessoas, que é colocar a gestão no negócio, trazer a expertise do mercado, né? O Cigan é muito amplo, então ele atende vários segmentos. A gente tem essa possibilidade de adaptação. Mas isso só é possível porque a gente também tem tempo e leva tempo para os nossos projetos. Perfeito. Porque além disso tudo, a gente leva gestão, que é o que a gente busca, né? Você comentou num ponto interessante, Josi, que uma coisa, e eu entendo muito o que o Roberto comenta, a forma teórica, né, da estrutura. Só que a gente sabe que no mercado é desafiador, né? Levar isso para as empresas. E principalmente, a minha leitura, não sei se você concorda comigo, a minha leitura que estou no campo, a gente está lá vendendo e todo dia na rua, muitas vezes a empresa não está nem se automatizando ainda, para depois dar o próximo passo de automatizar. Então, eu vejo que é um caminho muito de catequização, né? A gente vai ter que gastar muita saliva e, ao mesmo tempo, mostrar, né? Que o mercado está mostrando que quem não está se automatizando, quem não está se hiperautomatizando, vai ficando para trás. Sim, hoje o mercado, esse é o grande desafio. Porque a gente está lá no cliente e o cliente está comprando um software de gestão, porque não tem jeito, ele precisa de um software hoje para operar, e ele ainda está engatinhando no processo, porque ele está longe de pensar em hiperautomação. Exato. Hiperautomação parece algo de outro mundo, em alguns casos. Utopia, cara. Tipo assim, Eles falam hiperautomação, mas é só para me cobrar mais caro, entendeu? Exato. E não é, a gente está colocando no nosso produto CERN ali, no Cigan padrão, processos hiperautomatizados para levar para o cliente, independente do tamanho dele, hiperautomação mesmo, ele poder realmente fazer mais com as equipes que ele já tem. Claro que a gente tem que catequizar, tem que ensinar, tem que fazer o que for possível para a pessoa aprender sobre isso. Mas a gente está levando para automação independente do nível da empresa. Sim. As pessoas pensam que isso é para grandão só. Não. E a gente está falando em qualquer nível, em qualquer setor, né? Porque ainda pode ser operacional. Exato. E ainda mostra que a gente consegue, inclusive, amadurecer as equipes dentro do cliente, né? Exatamente. Porque ou as pessoas elas vão aprender mais, os profissionais eles vão aprender mais. Em vez de... Aí vem a história do substituir as pessoas. Não, muito pelo contrário, a gente está aprimorando as pessoas. Potencializando. Potencializando, Exato. acho que essa é a palavra certa. E aí se pegar a questão de como é que o sistema aprende, né? São as pessoas que estão ali. Né? Então, de fato, se a gente está falando em hiperautomação, com sistemas de inteligência artificial, se eu não tenho o meu entendimento e eu também não estou capacitando, treinando bem meu robô ali, ele também não vai fazer a operação correta. Então, é mais ou menos essa a ideia, é poder trazer gestão para dentro de uma empresa, dando para eles a possibilidade de fazer muito mais com os mesmos, né? E, ao mesmo tempo, tendo um retorno rápido sobre aquilo que está sendo colocado. Então, como vender isso? Talvez esse é o desafio, né? Dentro das organizações. A minha visão, assim, olhando assim, não só para dentro do desenvolvimento, mas olhando muito uma visão um pouco mais perto de empresas, é que uma boa parte das empresas já descobriram que o mundo ele mudou de forma drástica. Muitas talvez ainda estão tentando descobrir como é que elas fazem para se encaixar nesse contexto, né? Como é que elas conseguem gerar, vamos dizer assim, dentro da própria empresa, mudanças ou, olhando para o mercado atual, como é que elas podem inovar
E quando a gente fala em inovação, a gente não precisa pensar numa inovação de vanguarda, que eu vou descobrir novos produtos, novos serviços. Não, pode ser uma inovação para dentro da minha empresa que vai retransformar a minha forma de produzir. Tornar mais rápido, mais eficiente. Isso. Vai me dar uma redução de custos, né? Vai me dar a possibilidade de concorrer de forma um pouco mais próxima junto com o mercado que muitas vezes está se colocando. E eu acho que esse é o grande desafio, talvez, levar a visão da gestão a partir de um sistema de gestão, mas ao mesmo tempo fazer com que as empresas entendam que o investimento, por mais que muitas vezes talvez seja dificultoso no início, ou pelo menos, vou ter que investir, mas numa sequência rápida, muitas vezes já começa a ter um retorno. Sim. Algo que daqui a pouco, se eu não investir agora, eu vou investir em mais pessoas, e se eu não investir num sistema de gestão que tenha, então, esses facilitadores, que tenha hiperautomação, que tenha uma série de automações juntas, eu vou precisar contratar mais gente. E eu deixo de ser competitivo. E aí eu deixo de ser competitivo e ainda eu estou sujeito muitas vezes a falha, né? Porque a partir do momento que eu tenho, então, um sistema que me propõe a fazer uma série de situações de forma automatizadas, né? E aí a gente pode citar algumas, certamente a gente vai ter grandes benefícios para dentro da empresa. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar trabalhar junto com as empresas. Nós estamos aqui para ajudar, né? Eu sei que muitas empresas têm dificuldades para entender o momento e nós sabemos que nós temos um produto que pode fazer com que isso aconteça de uma forma mais fácil, né? E ter um retorno mais rápido, né? Ou seja, inovar, tirar essa pecha de que inovar é criar coisa nova, de que inovar é só inventar um negócio que nunca existiu. Não, muito pelo contrário. Fazer mais rápido o que eu já faço todo dia também é uma inovação. Uma grande inovação. Melhorar o que você tem hoje. Melhorar o que eu tenho hoje também é inovação, né? Sim. Eu acho que esse é muito... Tirar esse paradigma de inovação é só para aqueles que ditam o mercado, inovação é só para aqueles que criam produtos novos. Não, às vezes fazer algo mais rápido, melhorar o que faz também é inovar, né? É ser mais digital, né? A gente fala muito em transformação digital há muito tempo, né? Dentro das nossas reuniões. E a gente chega nos clientes muitas vezes, e vocês devem ter passado por isso, que os clientes não têm o básico digital. Eles não têm ainda essa transformação, é muito mais a transformação digital que seja do que a inovação do negócio. E a gente tem um desafio grande quando a gente fala de hiperautomação, porque os clientes eles estão distantes dessa realidade. Sim. A gente tem batido muito em hiperautomação agora, né? Esse ano aí a nossa convenção explorou isso, a gente trouxe tudo que a gente tem de hiperautomação dentro do Cigan para os nossos segmentos, e são muitas coisas, que às vezes é um pequeno ponto lá na produção, lá no compras, lá no comercial, que faz uma total diferença na operação para ela ser mais fluida. E a hiperautomação ela ajuda a ter, inclusive, credibilidade do dado, porque eu tô sendo mais seguro na hora de colocar o dado para dentro da gestão para analisar, sabe? Sim. Então, é uma transformação também do pensamento do gestor, de como as equipes vão se comportar à frente à hiperautomação. Porque eu preciso das pessoas, continuo precisando. Perfeito. Só que eu preciso elas através da hiperautomação, ajudando, sim, apoiando isso. E daí nasce a inovação, a gente consegue ter mais tempo para pensar no processo e poder melhorar aquele processo baseado na gestão. Porque o Cigan está ali para ser uma ferramenta para auxiliar, né, o cliente a crescer e crescer mais fácil. Porque quanto mais automatizado eu tiver, mais fácil vai ser eu chegar no meu objetivo, eu alcançar, me reduzir custos, alcançar o que eu estou buscando de produtividade. Então, é aí que a gente se propõe também. Perfeito. É um desafio, mas a gente está aí. A gente tá dando o gostinho pro pessoal e fica todo mundo curioso também. O que tem tanto de hiperautomação, né? Acho que seria bom se a gente conseguisse explorar alguns cases de hiperautomação que a gente tem dentro do Cigan, né? Enfim, de tecnologia, né? Vocês têm algo para compartilhar? Eu diria que a própria Cigan já é um case, né? Porque o processo de desenvolvimento de um sistema, ele, principalmente de um ERP, né? Que é algo, e a gente já está há 40 anos no mercado aí, com um software low code, né? Então, eu sei que já teve outros momentos, né? Mas o próprio conceito da hiperautomação, tu trazer para dentro de um ERP, que é uma visão de processamento transacional, muitas vezes já é o desafio, né? Então, eu diria que nós somos o primeiro case. A gente Só parênteses, desculpa te interromper, mas é importante que a gente falou da Gartner, e a Gartner trouxe dois conceitos, né? Para 2021, a questão da hiperautomação e do low code. Do low code. Né? Que a gente já faz desde a década de 90. São as duas tendências globais, né? E eu diria assim, o Cigan em si, né, está recebendo essa hiperautomação,
Mas o bom de tudo é que nós trabalhamos com o terceiro conceito, que é o no-code, né? Porque o ERP Cigan ele é altamente parametrizado. Então, eu posso mudar a forma dele de trabalhar, eu posso ensinar ele sem que, de fato, eu tenha que mexer em códigos, né? E isso também é uma coisa muito importante. Mas talvez eu acho que um primeiro case, assim, para fazer uma associação que eu acho que é bem bacana, que nós desenvolvemos, conceito de robô junto com uma inteligência, né? Foi quando a gente desenvolveu a nossa pré-nota, né? Eu diria não a pré-nota em si, mas quando a gente desenvolveu o robô que vai até o Cefaz e ele faz uma análise, né? E dá o retorno, né? Busca de lá todas as notas fiscais que o fornecedor recebeu. Então, aí o que acontece? Eu estou usando o robô que fica de tempos em tempos, seguindo as regras que o Cefaz me passa, para mim trazer essas notas para dentro do próprio Cigan. Ponto. Próximo passo. Alguém teria que ir lá agora, pegar essas notas e fazer um vínculo com uma hora de compra, fazer uma analogia. Então, o Cigan já faz isso. Ou seja, ele deu um próximo passo. Ele vai lá, puxa essas notas, né? Faz uma correlação agora, e aí entra a questão de uma pré-nota, que ele procura vincular, identificar quais são as ordens de compra aberta para aquele fornecedor, e aí ele vai identificar. E aí ele vai um pouco mais, né? Porque na nota tem o CNPJ do fornecedor, então se eu emitir uma ordem de compra contra o fornecedor, certamente eu consigo buscar. Mas a nota do meu fornecedor, na sua grande maioria, a não ser que eu tenha algum contrato, alguma coisa, o fornecedor vai emitir o item com o código dele, com a descrição dele, né? E quando eu trago para dentro do Cigan, não necessariamente é o mesmo que o do fornecedor. É mais comum não ser. Principalmente se eu comprar de vários fornecedores, né? Então, eu vou ter o mesmo material entrando, o mesmo produto entrando dentro do Cigan, que tem vários fornecedores, cada qual com seu código, né? Então, o Cigan tem por detrás aí a construção de uma inteligência que vai fazer uma busca e ele vai tentar identificar agora em relação àquele item que está chegando, verificar primeiro contra as ordens de compra que ele encontrou, tentar fazer o cadastro daquele próprio item já a partir da NCM e ele vai aprender com isso aí, né? Para que numa próxima nota o fornecedor ele enviar, eu já sei que é aquele item, eu não preciso mais nem fazer essa correlação. Aí o que a gente uniu, vamos dizer assim, um robô que busca e por detrás uma tecnologia de machine learning que aprende e que ao mesmo tempo consegue fazer essa analogia e trazer para dentro do Cigan. Dependendo do volume de notas que eu tenho, para mim fazer essa correlação, fazer a digitação, eu tenho um tempo bem grande. Ou seja, nós temos uma automação que me permite estar, vamos dizer assim, ciente com o Cefaz, porque daqui a pouco, além dele me permitir identificar notas que não são minhas, vou manifestar dizendo que essa nota não é minha. Dali mesmo, né? Sem precisar sair. Mesmo, sem precisar sair em lugar nenhum. Eu também consigo já fazer toda uma correlação com aquilo que eu tinha cotado, com aquilo que eu tinha de itens, né? Não precisar cadastrar, ele vai me auxiliar no cadastro. Enfim, isso né? hiperautomação. E se for um fornecedor que eu nunca comprei, ele vai cadastrar para mim, porque eu tenho integração que você faz. Então, isso reduz um monte o trabalho de quem está na operação e que é uma pessoa decisiva para fazer uma boa negociação. Essa pessoa do compras, ela precisa ter tempo. Senão ela não vai conseguir trazer o benefício para a empresa. Então é isso que o pré-nota se propõe. Em redução do tempo operacional e a credibilidade que o dado está certo. Inclusive regra fiscal, né, Bobeto? A gente tem toda uma regra fiscal do Cigan, que é um dos grandes diferenciais da nossa ferramenta, e que ele valida como é que é o tipo de operação que o fornecedor me emitiu, se está condizente. Se o fornecedor tinha que destacar algum tipo de imposto na nota para poder acreditar, e se ele não destacou, ele já vai validar. Ele vai validar e tu já pode se manifestar dali pedindo uma nova nota, porque o que acontece? O pré-nota ele pega quando a nota é emitida, né? Sim. No fornecedor. Então o caminhão não tá na minha portaria ainda. Exato. Não é só quando chega aqui que aí precisa carta de correção. Isso, eu consigo validar antes. Então isso também faz parte, né, do que a gente se propõe a fazer, né? Se antecipar os eventos pra gente poder ser mais produtivo. Porque imagina, eu tô esperando uma peça e chegou a nota errada, tá no portão, o que a equipe vai fazer? Vai usar a peça, pode dar problema. Então a gente que tá nas indústrias, a gente sabe que chega com a metade dos itens. Vem com preço que não foi negociado,
vem com um item a mais, vem com um item a menos. E até pode ser aceito. Sim. Mas daí é consciente. E eu já sei antes, eu não preciso aceitar porque tá na porta. Às vezes o prazo posterga. E aí, putz, só vou saber quando chegar no portão. Não, eu já sei antes, cara, se tu não me entregar o prazo correto ou 100% dos itens, que muitas vezes acontece com os clientes. Ah, não, eu só tenho, tu comprou 1.000, mas eu só tenho 500 mandado agora. Não, eu comprei 1.000. Ou tu manda 1.000 pra mim agora, eu vou comprar de outro. Pronto. E assim, o que a gente vê no mercado, né, a ausência de uma ferramenta como essa, dependendo do volume de notas que a empresa emite, cara, às vezes não é nenhuma pessoa, são pessoas que tá ali... É uma equipe. Exato. Geralmente é uma equipe. Trabalhando equipe só para isso. responsável para fazer isso aí. Só pra isso. E aí, pegando esse gancho do fiscal, que eu acho que é uma coisa bem interessante, né? O universo fiscal dentro do Brasil é complicado, né? A gente sabe que a gente tem uma série de legislações, né? E aí muitas empresas, inclusive, trabalham com regimes tributários especiais. O SIGAM procura atender vários aspectos, né? Mas vou citar um outro exemplo de hiperautomação que é bem interessante. Pegando aqui o Rio Grande do Sul, né? Então, ano passado, o Rio Grande do Sul resolveu, então, a partir do governo, retirar a substituição tributária de vários itens, né, existentes. E aí, se a gente olhar para nível de um RP, eu posso fazer de várias maneiras, né? Eu posso ir lá agora e dizer assim, olha, dentro do teus estoque aqui, tu tem aqui esses materiais que tu tiveste aqui, então... destaque de ST junto, substituição tributária, né? E aí, ou eu poderia dizer para ele assim, bom, eu vou te dar um relatório e tu pesquisa ali, vê qual tem ou não tem. Aí depende do que é, o quanto teu sistema tem essa automação, né? Nós temos clientes que foram enquadrados nessa situação com mais de 5.000 itens. Já pensou em dizer para ele assim... 5.000 SKUs, né? 5.000 SKUs, 5.000... Agora tu dizer para ele assim, busca lá isso aí, né? Ou eu vou te dar um relatório, vou te dar uma consulta para te avaliar lá. Então, assim, a gente fez uma hiperautomação no sentido que ele vai identificar tudo que teve, vai fazer uma apuração, que é uma hiperautomação muito boa, vai fazer uma apuração, vai identificar lá se tu tem a se ressarcir ou se tu tem que pagar. E o sistema vai fazer, além disso, além de gerar a nota, né, você então gerar uma nota própria ou um lançamento financeiro para te pagar o que tu tem que pagar, ele também vai fazer toda a movimentação de ajuste de custo do estoque. Então, pegando como exemplo isso aí, 5.000 SKU, qual é a probabilidade de eu ter erros na apuração? Qual é a probabilidade de eu fazer um ajuste de custo manual para 5.000 itens e eu não errar nenhum? Né? E assim, publica num mês, né? Próximo mês vigente. Então, a gente correu muito, né, para conseguir fazer essas entregas, mas é uma hiperautomação espetacular, se a gente parar para olhar do contexto de quanto que o sistema desenvolveu a inteligência para identificar os itens, para fazer o ajuste de custo, gerar a nota ou o lançamento financeiro da guia VUS que eu tenho que pagar lá a substituição. E faz uma amarra, além disso, vai aonde? Isso vai para o SPED. Então, e o SPED o SIGA gera. Então, conciliando tudo todo amarrado. isso aí. Tudo amarrado. Tudo amarrado. E esse lançamento, essa nota, contabilmente eu pego. Ou seja, eu poderia fazer tudo desvinculado, dependendo o nível que eu tenho de automações ou hiperautomações dentro de um sistema de gestão. O que eu apresentei para vocês aqui é uma ideia que a gente está batalhando bastante dentro da área de desenvolvimento de sistemas, né? De trazer um conceito real cada vez mais forte, a gente poder olhar para dentro dos nossos clientes e o que nós podemos, via sistema, reduzir o máximo possível de esforços, né? Reduzir não só esforço de mão de obra, mas principalmente a questão relativa a erros humanos, né? Que é o que se propõe cada vez mais, a hiperautomação e automação, né? E o legal de automatizar uma ponta, que nem o Beto falou, né? A gente fez a regra fiscal lá, que resolveu uma parte. Já foi pro SPED, já tá na contabilidade, o dado, ele já foi tratado em todas as pontas, porque como o SIGA é um software integrado, né? E com todos os módulos que a gente mesmo desenvolve, com todas as amarrações necessárias, a hiperautomação ela tá em tudo. Se eu fizer numa ponta, ela afeta a outra. A regra fiscal ela é muito poderosa.
a nossa regra fiscal. Só que essa parte que o Roberto comentou da substituição tributária só é possível porque lá no começo foi pensado de uma forma que nós também inovamos na maneira de construir ela, levando a hiperautomação para nós também. O low-code, ele nos permite isso, né? Ele nos dá velocidade e é isso que a gente consegue oferecer para o mercado. Porque a gente pensa assim, o que eu posso fazer de hiperautomação em uma área? E daí aqui a gente falou do pré-nota, do fiscal, mas eu vou dar um exemplo da área comercial, então, que é a minha área, né? Hoje nós usamos um Big Data da Cigan de cadastros de empresa. Onde é que estão esses cadastros? Eles são públicos? Estão na Receita Federal. O que a gente fez? Organizou os dados públicos e colocamos numa pesquisa. O que isso fez para nossa área comercial, que também usa Cigan, né? Ele organizou os dados, eu posso pesquisar as empresas por KNAI, por tamanho, por regime tributário, por todos os dados disponíveis e eu posso importar para dentro do CRM. Automaticamente. Automático. Isso me dá um ganho de produtividade, ao invés de eu ficar lá buscando numa pesquisa, um a um, e pesquisando quem é a empresa e fazendo lista separado, eu faço a lista dentro do Cigan. E isso me dá um poder de fogo grande, rápido. E é o que a gente busca, qualquer área comercial tem isso. Exato. E a gente busca levar isso para os nossos clientes, sabe? A gente também tem experiência aqui dentro e a gente melhora o produto para poder levar. A gente vê o mapa do Brasil, quais são as empresas que estão ativas por estado. A gente consegue ver quais empresas que eu quero prospectar, quais que eu já prospectei. Essas já não vêm na minha lista, ela já dá uma filtrada. E eu consigo importar para o CRM com uma inteligência que me fala, essa empresa veio do pesquisa de mercado. Sim. Então eu consigo ter isso, sabe? Isso é muito legal. E sem contar que como os dados são públicos, mas a ferramenta está dentro do Cigan, a gente ainda faz um input nela. Exatamente. Então a gente pode vincular a rede social do quadro societário, pode fazer o ajuste de endereço, que muitas vezes o que venda você faz não vem o atualizado, não vem o correto. Exato. A gente mesmo, a nossa própria equipe de prospecção já vai lá e já ajusta o dado, na próxima prospecção já está arrumada e vai qualificando aquele dado. E o melhor, né? Esse Big Data, ele é compartilhado, né? Então todo mundo que usa Cigan e que usa o pesquisa de mercado vai ter o dado cada vez mais fidedigno, Rico, né? mais real, porque todo mundo tá lá preenchendo e melhorando o dado. E assim, né? Tem um monte de ferramenta de Big Data no mercado, mas não que seja dos RPs, né? Não. Então, assim, cara, é um negócio nativo, nada como o nativo. Já é uma solução que está embarcada com todo o resto. Né? E existe Big Datas que são integrados com RPs. A diferença do nosso Big Data com o nosso CRM é que eu consigo fazer uma inteligência de negócio que eu não consigo facilmente integrar. Porque a gente também tem um integrador que ajuda, né? A gente não quer reinventar a roda, né? A gente quer melhorar, né, ela. Mas a gente tem, então, algumas soluções, como o nosso BI, por exemplo. Ele entrega muita coisa pra mim, assim. Eu avalio quase toda a gestão comercial através de painéis do BI, totalmente integrado com a solução, porque ele me traz automação, ele me traz uma hiperautomação. Eu não preciso gerar numa planilha o dado. E no caso do BI, e claro, integrar é possível e é válido quando se é necessário. Exato. Só que o que acontece? A gente foi criando um ecossistema que não necessita da integração. Então você usou o exemplo do nosso Big Data que a gente traz pra dentro de casa. O BI eu uso muito como exemplo também as vantagens do BI nativo. Então não precisa ficar trabalhando com carga de dados, é automático, clica de um lado já aparece no BI. Poder fazer o input de dados dentro do próprio BI, poder chegar ao último nível de granularidade e abrir uma tela do sistema por dentro do próprio BI. Exato. São coisas que são possíveis porque estão tudo interligadas no ecossistema hiperautomatizado, né? Isso aí. Então é bem desafiadora a maneira que a gente se posiciona. A Cigan sempre foi uma empresa inovadora e inovar não é fácil e nem simples. Tem que ser corajoso para inovar, mas a gente tem que pensar diferente. E é o que a gente oferece para o mercado. O cliente, às vezes, eu vou lá falar com ele do CRM e muitas vezes eu mesmo vou porque eu faço gestão comercial e o cliente não faz, né? Sim. Ele vende. Sim. Então ele precisa de uma gestão, a gente vai lá e ajuda. Ele tira pedido. E eu mostro para eles, olha só, a gente usa assim, o nosso funil de vendas tem tantos níveis, tantas etapas, quanto tempo demora. E ele falou assim, puxa vida, é isso que eu preciso. Porque qualquer empresa vende alguma coisa para alguém. E o CRM, eu sempre falo, qualquer produto ou serviço está vendendo. Sim. Então, assim, a gente tem solução para atender indústria, comércio, serviço, mas a gente tem solução para atender a operação mesmo, assim, poder pensar no mercado. A gente está alinhado com a LGPD, o nosso CRM ele tem lá contatos restritos, porque a gente tem que cuidar disso. As pessoas, elas às vezes não sabem qual é a lei, né? Então a gente precisa orientar também para isso. Então a Cigan se posiciona dessa forma, levar gestão, conhecimento
pro cliente poder fazer certo. E eu brinco muito que a gente não é casa de ferreiro espeto de pau, né? Então a gente usa o Cigan internamente para gerenciar a Cigan. Bastante. Exato. Bastante. Então o que acontece? Isso mostra, e já aconteceu case de estar com um concorrente. A gente atende concorrentes, cara. Exato. A gente atende quem vende outro E o cliente software. perguntar. Nós temos vários clientes que são desenvolvedores de software. Que usam o nosso módulo de projetos, que usam o nosso módulo de serviço, nosso módulo de contratos. E aí já aconteceu de cliente falar pra mim, tá, mas Cordeiro, qual CRM tu usa? O que eu tô te apresentando, siga. Sério? Não, eu abro aqui meu celular e mostrei rodando. Ah, não, porque teu concorrente usa o outro tal. Tá, mas ele não... Mostra o nome dele no CRM. Exato. Tá no meu funil. Exato. Ele vende um CRM que não é nem o que ele usa, né? Sim. Então a gente prega muito isso, até porque é o seguinte, é simples a gente dizer, usa aí que é fácil. Não, a gente usa. A gente usa pra dizer que e melhora. E melhora. E melhora a solução. E a gente também é usuário, né? A gente Exato. também pede, olha, tem que melhorar isso, produto, vai lá e melhora pra gente, porque a gente sabe que a experiência do usuário, ela é determinante pro sucesso do negócio. Ela é essencial. Ela é determinante pro negócio qualquer decolar. software no dia de hoje, tu precisa trabalhar junto com o cliente. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que o produto tá me ouvindo, o CRM melhorou muito, assim. Não é o produto que está olhando, né? Então, o mercado, se puxar um pouquinho assim dos conceitos, né? Quando surgiu a cultura ágil, né? Que aqui dentro a gente trabalha com Scrum faz mais de 12 anos, né? Dentro dos conceitos de cultura ágil, não tem como eu fazer uma entrega que não tiver o cliente junto, né? Então, eu criar uma solução baseada em cima daquilo que eu penso, meu analista de negócio pensa, ela pode ser complexa, ela pode ser, vamos dizer assim, nada completa. Então é melhor trabalhar junto com o cliente, muitas vezes. Né? Mas trouxeste um ponto assim, que eu achei bem interessante da hiperautomação, que é a questão do BI. Né? O BI, que é da Cigan mesmo, do Cigan. Acho que foi em janeiro, né, que o Fernando apresentou para nós a questão do BI fazendo uma análise dos lançamentos contábeis, fazendo críticas contábeis. Né? E aí, pelo BI ser nosso, eu estou posicionado avaliando que tem alguma coisa... modelo de dados. Isso. E eu estou posicionado avaliando que tem alguma coisa que não está certa naquele lançamento. Eu quero fazer um ajuste. Dali mesmo, eu dou mais um clique e acesso o próprio Cigan para fazer o ajuste. E isso, para mim, é uma grande inovação. Tu trazer dentro do RP, junto com a ferramenta de BI, que ela consiste os dados, ela me permite fazer alertas automáticos, e ao mesmo tempo ela está dizendo, olha, dá uma olhada aqui nesses lançamentos que eu enquadrei aqui que não estão legais. Né? E dali eu poder fazer o ajuste, ele poder, sem precisar abrir outra tela, sem correr atrás, descobrir quem faz ali. Logar numa ferramenta, logar na outra para procurar. Espetacular. Você navega da gestão para o operacional, você trabalha com os dois simultâneos, né? Fluida, tô vendo a gestão, agora eu preciso descer e analisar no detalhe aquele dado. Você consegue entrar no operacional, esse é um diferencial, né? Porque às vezes tem ferramenta que eu tenho a parte de gestão e tenho a operacional. Com o Cigan você navega nos dois mundos, né? Tô vendo a gestão e quero entrar a fundo. Isso. E aí, assim, a gente pode olhar uma coisa assim que a gente fez também bem bacana dentro da parte do sistema, é a parte do gerenciador de processos, né? Onde é que a gente está liberando para que eu possa fazer uma programação de algo que vai executar, vai ficar varrendo, vai ficar fazendo avaliações, sem que eu precisar ter alguém fazendo isso. Vou melhorar. Nós temos na nossa empresa a necessidade de executar o cálculo de necessidade de materiais, o famoso MRP, e a gente gosta de executar ele a cada semana. Né? Só que eu tenho muitos materiais, ou eu tenho muita produção junto. Então, pelo cálculo ser algo extenso, às vezes, se eu executar durante o dia, ele pode me levar alguns minutos, como dependendo do tamanho e o que é a complexidade de produção, até horas, certo? Por que não executar de noite? Por que não planejar para o sistema ir lá fazer isso automaticamente de noite? Então, isso que a gente desenhou uma ferramenta sozinho. E aí, assim, para executar, eu preciso que o Cordeiro entre com seus direitos e permissões, senão a execução não vai seguir. E a gente permite, então, parametrizar, inclusive, quem vai ser o usuário de execução, para que ele herde as permissões e direitos para fazer da maneira como ele faria pessoalmente, com as permissões dentro do sistema. E isso começa a dar um diferencial muito grande.
Porque aí entra aquela questão também que a gente olha falando em inovação dentro das empresas, né? Muitas vezes eu estou levando o ERP, ele tem a sua forma de trabalhar, e eu cheguei na minha empresa e eu tenho minha área de TI, eu quero poder, então, interferir, eu quero poder fazer alguns pequenos desenvolvimentos lá, personalizar, criar meus BIs, o SIGA tem tudo isso. E eu posso lá também criar uma área específica lá e liberar daqui a pouco, inclusive, a nossa ferramenta de desenvolvimento para ele poder desenvolver. E ele pode ir lá também fazer a mesma maneira. Pode fazer essas avaliações sem que ele esteja trabalhando dentro do SIGA. Ou seja, ele me permite que eu aponte para as questões customizadas. Isso também é um grande diferencial, né? Dentro desse gerenciador de processo, que nós estávamos falando um pouquinho aqui antes, em 2020, quando a pandemia, então, de fato, estava vindo, né? Eu acho que, fora o susto, né? Fora a questão da transformação digital, que acelerou muito, porque as empresas se deram conta que agora eu tenho que me virar de alguma maneira, né? A gente também começou a identificar dentro da área de compras a falta de insumos, né? Ou aqueles que não se planejaram, a dificuldade de obter, então, matéria-prima, muitas vezes, e o custo, né? O preço aumentando. E aí, então, eu vou dizer assim, nunca uma área, então, de apoio foi tão essencial para dentro de uma organização, né? E aí entra um outro conceito que eu acho muito interessante usando essa visão de SIGA. Além de eu ter uma hiperautomação, a gente desenvolveu dentro do SIGA uma ferramenta que o próprio sistema permite, a partir dessa visão de aprender, né? Ele vai lá e me permite identificar automaticamente e ranquear os fornecedores. Ele vai lá, faz o ranking dos meus fornecedores e eu posso ter, a partir do sistema, aprovação, se alguém tem que aprovar uma solicitação de compra, né? Pode ser dentro do BI, pode ser do mobile, pode ser num portal, né? Me permite o sistema fazer uma análise dos meus fornecedores ranqueados e ele automaticamente fazer o quê? Ele vai lá, identifica os fornecedores, pega aquela solicitação, cria uma cotação automática e envia isso aí para o fornecedor. O fornecedor recebe lá essa cotação via e-mail, ele não vai receber só os itens que tem que me devolver para mim digitar. Ele vai enviar um hash, que é um endereço já liberando acesso, ele vai clicar em cima e vai abrir um portal. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Nós estamos reduzindo a necessidade de estar contatando o fornecedor, do fornecedor estar digitando lá de lá, e nós estamos trazendo o fornecedor para dentro do processo. E esse talvez é um dos grandes conceitos, né? É como eu, organização, começo a enxergar o meu fornecedor de maneira que eu também não gere trabalho para ele, da mesma maneira para o cliente, fazendo desenho dos meus processos a ponto dele fazer parte desse desenho. E aí, nessa hiperautomação que a gente criou, o próprio sistema ele me permite fazer uma análise, voltar, retornar, e aí eu sigo o fluxo interno. Né? Vou escolher a melhor compra. A melhor compra é o quê? Talvez eu tenho uma necessidade extrema, já tenho um pedido que eu tenho que entregar, eu não vou poder olhar muito para margem, eu tenho que olhar para menos margem, né? E olhar para quem me entrega antes, ou não. Então, o SIGA tem essas ferramentas e, que nem eu comentei, já preocupado também em ir para esse conceito, né? Onde é que eu estou transformando o meu processo de negócio, olhando o meu cliente, meu fornecedor e colocando ele junto, né? Como ator desse processo de negócio. E isso eu acho que vamos dizer assim, é um complemento adicional à transformação digital, um complemento à hiperautomação, né? Uma coisa que a gente, não é só o produto que tem hiperautomação, né? Mas hoje os portais da SIGA, que fazem parte do produto, integram o ecossistema. Eu acho que isso é a grande vantagem. Eu não preciso que o outro lado, como o Roberto comentou, o fornecedor, mas eu também tenho para cliente, para segunda via da nota, do boleto. Eu tiro o trabalho operacional do financeiro. Eu tenho apontamento de produção nos portais para poder colocar no celular do cara que está lá na produção para poder apontar a OP, então ele não precisa fazer manual aquilo, ou depois do trabalho executado. Geralmente depois, né? Caderninho então, assim, de produção, anota tudo, faz na hora. Então já faz na hora, então a gente entrega também mais resultado, mas também gestão real naquele tempo que está acontecendo, né? Além de tudo isso que a gente já faz no produto, até a nossa política comercial, ela é incentivada para levar a hiperautomação para os clientes, né? Hoje a gente fala da Inova, né? Que é a nossa política comercial atual da SIGA, e nós entregamos toda a solução para os nossos clientes.
clientes. Ele escolhe o que Então, vai usar, assim, né? ele escolhe o que vai usar. O produto, ele vai poder ter liberdade de fazer o melhor em cada módulo, né, do Cigan. E a gente vai poder entregar com a nossa área de time de serviços o que é melhor para aquele negócio, independente do módulo. Exato. Então, isso me deu uma liberdade de negociação, inclusive, eu sinto isso. Até para o cliente, uma liberdade dele escolher. Experimentar também. Né? Experimentar. Ele poder fazer uso da nossa universidade corporativa, saber o que tem para entregar. Nós temos algumas salas virtuais, né, que a gente faz durante o mês, a gente tem do suporte, tira dúvidas. Então, assim, por que isso? Porque a gente quer que o cliente use mais. Hoje, com o passar do tempo, o Roberto falou isso bem no começo, né? A gente vê clientes que eles perdem o uso do RP ao longo do tempo. Por quê? Trocou as pessoas, porque as pessoas mesmo que treinam o outro. E isso não, a gente tá em 2023 e não dá mais para ser assim. A gente precisa usar melhor a ferramenta. E daí a gente levou a Inova vem para isso, a Universidade Corporativa tem um compromisso de poder levar cada vez mais as soluções de EAD automatizados, atualizados, né? Buscando formação, que os clientes conheçam o que a gente tem, para eles usarem melhor. Sim. E isso que o Roberto falou, que a gente precisa entregar soluções alinhadas com o mercado, é justamente aproximar o cliente da gente, porque a gente quer entregar cada vez mais soluções que façam sentido e que tenham pessoas usando, né? Porque esse é o nosso valor da solução Cigana. Então, isso é que não é só no produto, mas também em como modelo, a gente né? No modelo. fala do modelo do E Cigana. isso é muito de encontro que a gente estava falando mais cedo ali sobre catequizar, né? Porque muitas vezes a gente tem que estar, a gente está no campo vendendo e convencendo o cliente a contratar muito isso. O discurso geralmente é contratar, mas Cordeiro, eu nem tô nesse nível ainda. Ele fala, eu tô muito antes disso. Às vezes ele tá trocando RP porque a equipe tá reclamando de algum problema operacional técnico, um negócio que já é lá da década de 90, que já é um framework dele atrasado, algo desse tipo. E aí a gente entra, o que ele tá acostumado quando vai trocar de RP? Tem tudo um hall de soluções, como qualquer outra coisa, ele compra e paga por item. O que ele está fazendo geralmente quando ele vai comprar? Ele compra só aquilo que ele precisa para poder economizar recursos, para poder economizar custo, tudo mais. O que acontece na prática? Raramente se evolui depois, né? O que acontece? Comprou aquilo para viabilizar, viabilizou, aí depois a gerência da área tem um desafio para convencer a diretoria a contratar o algo a mais para poder evoluir, porque a diretoria não vê valor agregado, porque não viu rodar ainda, porque é novo, né? Porque é uma inovação. E nesse modelo que foi criado pela Cigan, é diferente. O cliente está aqui, é tudo teu. Tu vai escolher o que vai utilizar. Amanhã depois tu quer experimentar por conta própria, fica à vontade. Experimenta, testa, né? E isso tem sido um diferencial, tá? Algumas contas a gente está conversando. Putz, isso para vocês principalmente é um diferencial. O cliente ele escolhe o seguinte, tá, tudo bem, vou comprar agora, vou botar o que eu entendo que agora é viável, amanhã depois se ele quiser experimentar ele não paga mais nada para experimentar. Flexibilidade, né? E essa preocupação para a gente poder catequizar o mercado, porque senão o mercado é muito bonito no discurso, mas o mercado brasileiro não é acostumado a investir para testar, não é acostumado a botar na frente para ver se dá certo, então a gente tem que partir do nosso lado e fazer o seguinte, como que a gente pode viabilizar? A UCC é muito bacana, porque antigamente a gente também vendia a parte UCC, bota junto nesse bolo. Hoje em dia é muito mais usada a questão dos ensino à distância, muito mais usada a questão das salas virtuais. Não tem limite de unidade Não tem limite de unidade de negócio, não tem limite de usuário acessando a UCC. Ele clica na tela, já vem o vídeo do YouTube da UCC, sabe? Isso tudo também ajuda na hiperautomatização. Também ajuda a ser mais rápido e mais sério, né? Isso é bem legal e faz parte do nosso negócio, sabe? Eu acho que esse é o grande recado, assim, que o mercado tem que entender, né? A Cigan, ela tá disposta a colocar cada vez mais soluções nos nossos clientes. Eu preciso do outro lado, da contrapartida, deles quererem automatizar. Mas aí que tá, eu acho que esses ganchos são essenciais, né? As empresas estão crescendo nisso, ou as empresas estão batalhando para sobreviver. E aí, se eu não fizer o uso correto... Outra questão está quebrando, nos dois casos nos dois casos um mais que o outro ainda. Exato. Mas se eu não fizer o uso efetivo num sistema de gestão, ele é custo. Sim. Não é isso? E aí, da mesma maneira como a gente comentou, a dificuldade de qualificar, reter mão de obra se equivale muitas vezes, né? Eu acabo perdendo pessoas muitas vezes chaves, essenciais,
e essas outras pessoas vão assumindo e não têm o conhecimento. E aí eu não tenho a cultura de qualificar. Então essa ideia da OCC trazendo junto e ao mesmo tempo tu conseguindo olhar o que de fato o universo Figure consegue entregar, vai oportunizar para as empresas começarem a olhar, opa, o que eu posso extrair de fato dessa ferramenta. Eu acho que esse é o grande diferencial, tu saber que tu tem. Sim. E aí, se tiver o gestor um pouco mais perspicaz, olhando, dizendo assim, Exato. cara, a ferramenta tem que ter. O que eu sempre digo para ele é o seguinte, olha, tu não vai comprar um sistema para te atender hoje. Tu vai comprar um sistema para te atender daqui a 5, daqui a 10. A pergunta que tá... Uma continuidade. A pergunta que é, estou trocando RP, esse RP me atende hoje? Atende. E me atende daqui a 15 anos? Se for não sei, pensa. Porque ele precisa atender a longo prazo. Sim. Ninguém contrata um RP e sem falsa modéstia, quando a gente está vendendo, eu falo, olha, eu não sei que eu não sou mais um fornecedor teu. Se duvidar, a gente vai ser o fornecedor teu. Sim. O principal fornecedor que tem dentro da empresa. Um RP mal implementado, um RP que não tem estrutura, pode quebrar uma empresa. Assim como a gente está falando que a gente pode rampar a empresa, a gente pode quebrar a empresa, se não for algo muito bem estruturado. Então, esse convencimento do gestor de mostrar para ele a importância de que a gente se preocupa com isso, né? O quanto ele precisa se preocupar a longo prazo. E, claro, a gente faz a nossa parte, entregando tudo de uma vez só, dando as funcionalidades, dando os recursos, fazendo com que ele não tenha a limitação financeira para poder evoluir.